a ideia é o seguinte, o projeto é a Arena do FEFA, é a primeira Arena do FEFA, e a gente vai abordar os jovens na política. E aí a gente vai querer também ouvir de vocês, a opinião de vocês, vai ser colocado esses temas para a gente interagir. A gente vai participar e vocês também vão interagir com a opinião de vocês. Então, vocês acham que a política é para todo mundo? Tem idade, mas tem que ser pessoas que sejam instruídas, né? Que saibam pelo menos o básico. Se a gente falar que é para todo mundo, a gente vai estar abrangendo algo muito grande. Mas eu acho que para a política não existe idade. Essa responsabilidade que dessa pergunta, ela é muito forte porque não é para qualquer pessoa realmente, porque uma vez que você coloca uma pessoa que não tem a capacidade, você está perdendo um espaço de uma pessoa que poderia produzir e ajudar mais a população, né? Porque a pessoa vai estar lá sem expressão nenhuma, sem interagir, sem oferecer nada, e isso é ruim, porque quem colocou lá, na verdade, atrapalhou um processo democrático e de crescimento do município. Eu acho assim, boa noite. O importante é que realmente sejam pessoas que têm comprometimento e que levem como uma profissão, entendeu? Então, como toda profissão, a gente tem que apresentar resultados. Independente se você é engenheiro, médico, administrador, o que for, advogado, a gente tem que mostrar resultado. E o político, ele está ali 4 anos para estar mostrando resultado, apresentar projetos como qualquer outra profissão. Você em qualquer empresa, enfim, ele é um funcionário do povo e ele está ali para mostrar resultado em prol da sociedade, do pessoal que o colocou ali, né? Que não é porque ele, óbvio, não recebeu votos de todos em comum, né? Mas sim da grande maioria para ter sido eleito. Ele tem que governar para todos e está mostrando projetos, resultados, enfim. Ô, Ribeiro, eu acho assim que mais do que nunca nesse momento de transformação política, o político ele vai ser encarado assim como um profissional da área privada ou da área qualquer área profissional, que se ele não der o resultado, ele não vai ser votado, ele não vai ser reeleito. O profissional que não produz, que não traz o resultado para a sua empresa, ele também é demitido, porque hoje em dia todo mundo trabalha com resultados. O político é da mesma forma. Existe uma prestação, com certeza. Existe uma prestação de conta com a população dos 4 anos que você foi político. Se você não tiver tido um desempenho, se você não trouxe o resultado daquela sua função, você certamente não vai ser votado mais e vai acabar por ali a sua trajetória. Eu acho que, partindo para esse foco que você falou, é a mesma coisa de analisar um profissional de qualquer área hoje, que se não der o resultado, não vai ter o seu emprego garantido. A participação do jovem, ela se insere muito nisso, né? Não só como, mas até como o eleitor mesmo, mais engajado de cobrar, de querer, de encontrar esse resultado. Acho que vocês têm mais mecanismos. Não, e eu conversando com outras pessoas que eu digo a minha mãe, e ela falava de, por exemplo, na década de 90, a importância que o jovem teve em grandes momentos políticos do nosso país. Não é? Nós tivemos vários fatores que foram os jovens que foram às ruas e conseguiram grandes mudanças. E nós passamos por um grande período que o jovem ele ficou inerte perante esses assuntos políticos. Mas a gente vê que de poucos anos, digamos até meses, né? Poucos anos, enfim, para cá, o jovem ele vem se fazendo mais presente. A gente pode ver que pessoas com 16 anos que não têm nem a obrigatoriedade de estar votando, ele vota facultativamente, eles estão buscando participar mais da vida política, até porque escuta, eu acho que dentro de casa, vê a real situação que o país estava e está, enfim, passando, e ele está querendo dar o seu, como é que eu posso falar? Enfim, né, ele está querendo dar a sua participação na sociedade, pelo menos com o voto de tentar escolher alguém que ele acha que vai estar representando bem o povo e o país dele, a cidade, o município, no caso. Vocês acham que essa participação maior do jovem na política se deve a quê?
Eu acho que deve ser principalmente a insatisfação de querer mudar, de ver que o que não deu certo nos últimos tempos e querer implementar uma nova forma, cobrar de uma forma diferente, para realmente querer uma mudança, né? Eu acho que é insatisfação que é a palavra que mais define. E eu acho também que a gente tem que começar a inserir mais na cabeça de todos os jovens que todo mundo, independente da profissão, seja médico, advogado, contador, qualquer profissão que seja, mas todo mundo, no dia a dia da sua vida, faz política também, nos ambientes de trabalho, na sua casa, nas suas faculdades. Vocês são políticos, independente se é político profissional do mandato, que está eleito, que está sendo, no caso, pleiteado, que está sendo executado, mas vocês fazem política no dia a dia. É política dentro de casa para equilibrar um conflito dentro, com a mãe, com o pai, com o irmão. É política dentro da faculdade para poder gerenciar também uma crise de professor com aluno. Todo mundo tem um lado político. Tão importante isso que o senhor fala, porque no momento onde a gente está vivendo, o público-alvo dessas eleições foi feito pelo Datafolha, né? E entre 18 anos e 34 é o maior público, mas vai entre 18 e 50 anos. Porque eu acho que o pessoal da terceira idade que está na zona de risco, está na área de risco, não vai querer ir votar, sabe? E a gente tem que focar muito nesse, escutar mais o jovem e focar nesses dos 18 aos 34 anos. E ali você ainda consegue firmar uma ideia na cabeça dele. Você consegue desconstruir algumas coisas. Desconstruir a política velha e conseguir colocar uma política nova. Dos 18 aos 34 anos, são pessoas que ainda escutam mais, ainda querem mudança. Eu acho que esse é o momento da gente botar na cabeça do jovem que política não é corrupção. Porque tem tá muito atrelado a isso. A gente lembra de política como corrupção, mas política está no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro da escola, no nosso âmbito familiar. Então, a gente não pode atrelar a política à corrupção, como a gente vem atrelando com esse preconceito que foi gerado ao decorrer das décadas, e fazer agora de um novo mundo, né? De realmente fazer uma política diferente, limpa, honesta e transparente. Só para pegar esse gancho que você falou aí, que eu quis abordar, é que quando você se decepciona com a política e cria esse conceito de que todo político é corrupto, a gente tem que olhar um pouquinho a política da gente que está na nossa essência também. O que é que a gente está se comportando a partir do momento que a gente entende dessa forma e desacredita. Então, isso a gente tem que olhar para o espelho e dizer, não, eu sou político também e eu tenho que participar da minha forma, dando a minha opinião e votando naquelas pessoas que eu acredito. Tá? O erro de quem votou errado, a gente supera corrigindo. E aí sim, cobrando daquele que você conseguiu colocar lá, tendo esse acesso, tendo uma pessoa que escuta, que consegue entender o que vocês estão solicitando, compreender as ideias de vocês e levar isso para a prática. Que é como o Gabriel disse, esse ano, especificamente por ser um ano atípico, por causa da pandemia, o índice praticamente dos votantes, maiores votantes, vai estar entre 18 e 34 anos. Então, vocês que são jovens, têm que incentivar essa turma a participar ativamente das discussões, da própria eleição, dando as ideias, buscando pessoas que tenham a capacidade, que tenham condições profissionais, técnicas, que tenham condições de desenvolver, de trabalhar, de fazer a política da forma como vocês anseiam. O lema de campanhas do Jovem Atuante não é novo. Já vem de algumas campanhas atrás. Não é de agora, não é novidade. O que o senhor vai propor para a gente, para que a gente acredite que realmente agora o jovem tem voz ativa, participante, vai ter a mesma linguagem com o mandato do senhor? Tem um mandato participativo, onde eu irei escutar vocês antes de qualquer atitude que venha tomar no parlamento. Então, eu quero ter a continuidade, esse projeto da Arena do FEFA vai continuar, para que a gente possa escutar todos os pleitos, todas as ideias, todos os projetos e dar esse feedback a vocês como político lá no plenário, né? Correspondendo o que vocês propõem. E sempre colocando vocês à disposição, porque eu sei que vocês são o futuro. Os políticos eles têm que ser pessoas capacitadas, comprometidas, enfim. E que o futuro da política somos nós jovens, até por questão, né, de lei natural da vida, né? Vamos envelhecendo e vamos buscando cargos
cargos maiores, enfim, representatividade. Eu queria saber se o senhor tem alguma ideia de alguma proposta que foque nessa capacitação do jovem, entendeu? Com, por exemplo, eu sei que pelo lado do município, se eu não me engano, não sou da área, ele não é de ensino fundamental, se eu não me engano, responsabilidade do município. Então, quais ideias o senhor teria para estar incentivando o jovem à capacitação, para no futuro ele também ter o domínio para nos representar? O primeiro passo, Ribeiro, para poder a gente ter jovens hoje, futuros políticos, é ter uma base de educação muito sólida, muito com condições de desenvolver essa turma de criança, adolescente e jovem. Você tem que, primeiro passo da educação, eu defendo muito a creche integral, para dar possibilidade aos pais poder trabalhar, ganhar o seu sustento, sabendo que os filhos estão lá bem acomodados e bem atendidos. Depois vem o segundo passo, que é o ensino fundamental, onde a gente vai trazer algumas propostas em outros momentos que possam trazer também essa tranquilidade, ferramentas que possam os alunos estarem na escola, em tempo integral também, mas sabendo que as famílias vão estar tranquilas porque vai estar monitorada, acompanhando todas as formações em tempo real. Isso tudo são desenvolvimentos que mais na frente a gente vai trazer o resultado. E aí vem o ensino médio, que a gente também está contemplando, buscando um projeto que depois será colocado, que é o Faculdades para Todos. Ainda está em desenvolvimento, nós queremos também em outro momento ouvir vocês, que é a possibilidade de inserir o aluno de baixa renda que venha da escola pública num curso superior, né? Porque hoje nós temos a concorrência desigual na escola federal, que seria a escola que seria gratuita, mas que os alunos do médio privado é desleal a concorrência de quem vem da escola pública. Então, formar essas pessoas, desde a base de criança, adolescente e jovem, trazendo todas essas condições de ser um profissional, seja em qualquer área, ou capacitado até para ser político, vem de lá de trás, entendeu? O senhor comentou sobre a faculdade para todos, mas o senhor já pensou também em ofertar cursos profissionalizantes que vai inserir o jovem o quanto antes no mercado de trabalho? O projeto inicial era que os prédios públicos, vou dar um exemplo, o CEPA tem 30 prédios escolares, mas à noite 20 não funciona. E no próprio Faculdade para Todos ele proporciona parceria público-privada para que o Estado e o município cedam os seus prédios públicos para que as faculdades de graduação, pós-graduação e técnica ocupem o espaço ofertando esses serviços para os alunos que também sejam oriundos da escola pública, entendeu? Quando a pessoa conclui o curso, ela tem na própria lei da Faculdade para Todos, ela tem por obrigação dar 2 anos de serviço para a prefeitura com a remuneração um pouco mais baixa do que do mercado no momento, entendeu? Porque é como se fosse uma forma de agradecimento, né? Agradecimento e até mesmo de contribuição pelo fato do município ter bancado o custo todo. Eu estava lendo a respeito da inserir e ajudar o esporte, porque eu acho que a educação e o esporte você consegue mudar uma sociedade. Se você dá a educação e dá o esporte, dá o meio, eu acho que você consegue, digamos, adentrar dentro de favelas, dentro de comunidades e dar uma educação de qualidade, onde ele vai ter lá nutricionista, vai ter acesso à saúde, à educação, às coisas básicas e ao esporte. O complemento dele vai ser o esporte. Aí vai dar as condições que o senhor falou aí, da mãe poder trabalhar, porque enquanto ela está trabalhando, o filho está fazendo uma capoeira, alguma arte marcial. Aí eu queria perguntar se o senhor tem alguma proposta relacionada ao esporte, alinhando o esporte e a educação. Sem sombra de dúvida, o esporte é uma forma de tirar o jovem da criminalidade, de estar ocioso sem ter o que fazer e trazer ele para um mundo também de possibilidade de crescimento esportivo, para que sejam também profissionais que tenham sucesso. É uma forma também, com certeza. Mas quando eu falo da escola em tempo integral, eu estou contemplando ali no seu dia a dia o esporte que a escola vai realizar. Porque escola em tempo integral não é todo o tempo só ensino. Tem a grade também do esporte. Entendeu? Então, dentro dessa conjuntura da educação, ela engloba o esporte também. Eu queria tirar uma dúvida. A gente sabe que a função primordial de um vereador
representar os interesses da população perante o poder público, né? E um dos maiores problemas atualmente é a falta de comunicação e de transparência que a gente tem do governo mesmo como um todo político, que a gente nunca sabe realmente quais são as ações que estão sendo tomadas, se as ações estão progredindo. Eu queria saber de você o que está planejando para realmente ter uma boa comunicação com a população toda, tanto principalmente os jovens que estão cada dia mais interessados na política, em saber como é que está funcionando as coisas, se está progredindo. Queria saber mais como é que vai ser essa comunicação. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa ferramenta que está sendo tão essencial agora, até nesse momento de pandemia, né? Que a gente está se comunicando através das redes sociais, dessas ferramentas todas, e dar mais transparência. Tá? Dar transparência ao nosso mandato, nos nossos custos, nos nossos gastos, nas nossas ideias, buscar, como eu disse a vocês, ouvir vocês, continuar essas ideias do Arena do FEF, do Diz Aí Maceió, para que vocês tenham essa participação e cobre o resultado. Uma vez que eu escuto as ideias de vocês e digo que vou botar em prática e não dou o resultado, a rede social hoje ela é uma ferramenta que é para ser cobrada. E, ao mesmo tempo, a função do vereador, que é de legislar, fiscalizar e auxiliar o executivo, é vocês dizer, vai lá, o executivo não está fazendo aquilo que prometeu, ele está gastando dinheiro, a verba pública de forma incorreta. E eu ir lá e cobrar e pedir a transparência e acionar o Ministério Público e acionar todas as ferramentas que a gente possa buscar de fiscalização. Eu acho que esse mandato, a ideia nossa é ter essa interação com vocês, é uma responsabilidade muito grande, né? Uma decisão de vida que eu estou tomando, sei do tamanho da responsabilidade e quero ser o representante de vocês com essa forma, ouvindo, sendo transparente e sendo ativo. Esse mandato participativo, eu acho que é sensacional, porque a forma de pensar deles é a forma do futuro, né? É a forma que a gente vai... não dá mais para a gente trabalhar ou pensar um projeto com base nas pessoas que já estão passando. A gente precisa fazer projeto, precisa fazer... ter iniciativas para eles. E eu acho que a gente, principalmente como jovens um pouco mais velhos, que mais experientes, é verdade. Nós como jovens mais experientes e que temos esses jovens que nos acompanham já, né? Que são nossos sobrinhos, nossos filhos postiços, a gente tem essa responsabilidade com eles. Então, eu acho que eles vão ganhar um representante muito mais comprometido. E comprometido também com quase como se fosse um professor, é bem didático. Porque os vereadores, os políticos do futuro, os influenciadores das políticas públicas do futuro serão eles. Serão essas carinhas que a gente está vendo aqui. Então, além de tudo, você, Fernando, tem uma responsabilidade muito grande, porque você vai funcionar como um professor, um protótipo, digamos assim, do político do futuro. Então, eles vão estar olhando para você, você vai ser o espelho deles para o futuro. Então, se ligue, porque a sua responsabilidade é muito maior. Se fala muito em fazer uma nova política, mas como fazer uma nova política se para que as leis sejam aprovadas, elas precisam de uma aprovação maior dos deputados, dos políticos em geral? Isso é um fator complicante, mas a gente não pode desanimar porque depende de outros pares. A gente tem que ser aquela voz que vai brigar pelo que é certo, pelas ideias, e com isso lá incomodar para que a gente traga à sociedade, vocês, traga através das redes sociais, o desconforto para aqueles que não querem a coisa certa. Tá? É uma forma que a gente tem de ofuscar e de incomodar, trazendo as ideias boas, e aqueles pares que não concordarem por conjunturas políticas, qualquer outro tipo de coisa, a gente vai enfrentá-los buscando engajamento de vocês nas redes sociais, deixando a pessoa, como diz o ditado, em maus lençóis. Isso aí a gente consegue modificar, Mateuzinho, essa condição dessas ideias políticas de pessoas que não querem a mudança. E quanto à área da saúde, eu acho que nesse momento de pandemia, muitas pessoas que não conheciam o SUS precisaram utilizar do SUS ou tiveram uma repercussão maior do quanto o SUS é importante e válido para a nossa sociedade, né?
nesse momento de coronavírus, países como os Estados Unidos, você tem uma suspeita de corona, não pode fazer um teste rápido, não pode fazer uma avaliação de IgG e IgM, porque o custo é muito caro. Mas aqui no país, aqui no Brasil, a gente tem o SUS que consegue fazer de graça. Então, quanto à área de saúde, como a função básica do vereador de fiscalizar, o que é que o senhor propõe de fiscalizar a área da saúde para promover essa saúde e o SUS melhorar cada vez mais? O Aécio, primeiramente dizer que o SUS foi a melhor coisa que fizeram no Brasil, na parte de saúde, e ele mostrou o grande resultado agora nessa pandemia, né? Se não fosse pelo sistema do SUS, quantas mortes teriam a mais, quantas pessoas não teriam sobrevivido? Foi fantástico a forma como o SUS se comporta, de organização, de triagem, de capacidade de leito, de tudo. É impressionante essa dinâmica. E eu sempre defendi isso, que fosse interligado todas as redes municipais e estaduais com essa triagem, com esse filtro, para diminuir os prejuízos de comunicação. Por exemplo, o cara tem um acidente lá em Santana do Ipanema, e aí teria que vir para o HGE, sem saber nem se tem vaga. Ou seja, esse filtro de informações, o cara, quando tiver qualquer solicitação, em qualquer canto que seja, ele já tem que saber para onde é que vai, onde é que tem a vaga, onde é que tem a capacidade de já recebê-lo e executar o serviço de saúde. Porque isso otimiza, consegue salvar vidas e organiza o sistema de saúde. Mas a outra parte que eu falo para você, que eu defendo muito, é a ampliação do PSF, que é o Programa de Saúde Familiar, que você consegue atender lá no bairro mesmo, lá na sua casa, e já traz o diagnóstico do comportamento daquela família. É como se fosse uma prestação de serviço em casa. É um serviço de continuidade, de fidelidade daquelas famílias. Então, você tem acompanhamento de vacinas, está em dia, você tem acompanhamento de pressão, de clínico, tudo para você ter um raio-x de como está se comportando aquela família. E isso você faz o quê? Você tira a possibilidade de que o Pan Salgadinho, por exemplo, ou outras unidades de saúde, tenha aglomerações e gente na espera sem conseguir os atendimentos. O PSF é importante. As unidades básicas de saúde, que são esses postos de saúde em locais, também é muito importante, tem que ser ampliado para poder desafogar os grandes hospitais. Agora, Maceió e Alagoas teve um avanço muito grande agora nesse período de pandemia. Por quê? Nós conseguimos, em menos de 2 anos, inaugurar 2 hospitais, que é o Hospital da Mulher e o Hospital Metropolitano, onde irá desafogar. E pós-pandemia, quando passar a parte do Covid, que com fé em Deus, assim que chegar a vacina, tudo se normalizará, nós teremos uma possibilidade de fazer essa triagem de todos os aspectos de informações, de quantidade de índice, seja de qualquer tipo de doença, para atender. Porque a quantidade de leito clínico e de UTI que aumentou foi algo que nem se esperava por um bom tempo em Alagoas. Então, a gente está com a condição de saúde hoje com uma demanda muito boa. A nossa preocupação só vai ser a condução da execução dessas prestações de serviço. Como é que vai ser o atendimento e se vai conseguir suportar pelo crescimento que foi feito. Você falou aí sobre a atenção básica, e em Alagoas, a maioria dos interiores tem o programa de saúde da família abrangente em toda a cidade, todo o município. Mas Maceió não. A cobertura da estratégia de saúde da família Maceió ainda não abrange toda a população. Exatamente. Então, assim, tem alguma proposta para abranger essa saúde da família dentro de Maceió? Tenho. Eu queria, na verdade, quando eu falo muito da condição orçamentária, é pleitear o aumento dessa parte, que é até verba federal. Mas buscar através da bancada federal de tudo, que aumente essa condição para que possa ser ampliado essa parte do programa da saúde familiar. Que, como você disse, se a gente tivesse uma condição de Maceió que atendesse a toda a demanda, a gente teria uma saúde muito mais organizada e que desafogava toda a parte dos grandes centros de saúde. Mas iremos brigar, sim, para aumentar essa parte do PSF e também estudando por localidade a necessidade de mais unidades básicas de saúde. Eu achei super importante o que o senhor comentou, de tentar manter talvez o centro de triagem como uma forma de desafogar o SUS. Eu acho que hoje o SUS, o problema maior dele é a administração. O que a gente tem que fazer, quando eu falei a questão da triagem, a questão de facilitar, é essa questão das marcações das vagas. Porque, por exemplo, hoje nós temos no município o CORA, né, que é o Sistema de Marcação de Consultas. No estado tem outra ferramenta, que eu não estou lembrando o nome agora, que também é nessa parte de facilitar as triagens. É preciso que tenha
que seja interligado esses sistemas para facilitar. É como eu disse, o cara lá que é atendido no PSF, ele já tem que ter essa informação na mão de qualquer necessidade que ele venha de prontidão atender ali. E não precisar que o cara vá para a unidade básica de saúde ou para o Plano Salgadinho para de lá ser direcionado e esperar uma consulta a depender da vaga que apareça do CORA. Então é uma coisa que a gente vai tentar brigar para ampliar, para facilitar essa parte do direcionamento das triagens. Como falou muito do SUS, eu trabalho com o SUS há 3 anos, única e exclusivamente. E a gente vê todas as dificuldades e o que a gente tem que passar por cima para conseguir trabalhar. Isso. E às vezes a gente vê que não só abrir mais PSF nos bairros ajuda, porque a maioria das vezes a dificuldade de, como eu trabalho com criança, então a dificuldade se torna da mãe. É levar o filho 3 vezes na semana para o Plano Salgadinho. Ela não tem condições financeiras. Então, uma proposta boa seria ver até com os líderes comunitários um jeito de, uma vez por semana, eles conseguirem dar esse transporte. Ter um ônibus, ter alguma coisa que levasse uma besta, porque até existe, pela prefeitura, o SAD, que é o atendimento domiciliar. Mas nem tudo se encaixa nele. Eles têm vários critérios para conseguir colocar esses pacientes dentro. Lá no próprio HGE, eles têm uma triagem do SAD, que eles vão, e lá mesmo eles já cortam as pessoas que podem e que não podem. Às vezes a criança é cuidada pela avó, aí a criança é cadeirante, já é pesada, a avó não consegue. Por muitos esforços, a gente consegue incluir essa criança no SAD. Mas aí, no máximo, ela vai uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, às vezes, uma criança sai ótima de lá e volta 15 vezes pior do que saiu de lá. Então, poderia ser encaixando coisas que fosse mais desse estilo, que ajudasse mais do que assim, montar, conseguir mais PSF. Mas a ideia do PSF é pela questão da saúde preventiva, né? Mas a ideia também que eu falei sobre a atenção básica de saúde é que realmente hoje o plano é muito centralizado tudo lá. E aí você existe lá. Só existe lá. Então, o que acontece? Você teria, Isa, principalmente por região, por exemplo, teria que ter uma unidade como o PAN, um centro de consultas e de exames, lá no Benedito Bentes, para que ninguém se deslocasse para lá. É tão centralizado lá que hoje em dia a gente agradece às faculdades de saúde por abrirem os atendimentos, aí a gente bota para um CISAL, para o SESMAC, para a UNIT, na UFAL eles não têm, mas esse a gente consegue meio que sair jogando para não ficar tão em cima. Porque para fisioterapia, mesmo no Salgadinho, no PAN, eles não estão mais aceitando. Eu sei porque o pessoal daquela região de Riacho Doce, Pioca e tal, tem muita gente ali que na unidade básica de saúde não consegue ter todo tipo de atendimento e recorre à UNIT, que ela faz esse tipo de atendimento lá com os acadêmicos. Assim, mas a ideia inicial, quando eu falei sobre ouvir a necessidade daquela população, o PSF seria para fazer a prevenção. Agora, a questão de consultas e exames, que é o que demanda muito o plano, seria descentralizar, regionalizar, por exemplo, pelo menos em 3 ou 4 localidades, que facilitaria tudo isso. Principalmente ali no Benedito. Ali é praticamente uma nova cidade. Exato. Porque a demanda de lá é muito maior do que a daqui de baixo. Então, às vezes, a reclamação que a gente vê é como é que uma pessoa vai sair lá do Benedito para fazer um atendimento lá no Plano Salgadinho. Você não sai. Primeiro que se for um idoso ou uma criança deficiente com a mãe, eles normalmente não pegam um ônibus, porque é muito trabalho. Eles pegam um Uber. Imagine quanto dá um Uber do Benedito para o Plano Salgadinho. Exemplo disso, né, Isa? A gente tem, para ver realmente como a localização faz a diferença, é que no início da pandemia a gente tinha teste de Covid, se eu não me engano, era só ali no SESI. Aí depois no Benedito Bentes, no Graciliano, em algumas unidades de saúde, e a gente viu que realmente vai surtindo efeito. Eu digo porque eu tenho conhecidos que moram no Benedito Bentes
e dizia, meu Deus do céu, primeiro que era super lotado. A Não digo gente nem a já viu distância, além da diferença distância. quanto ao atendimento de emergência lá no hospital, quando já abriu a UPA do Jacintinho e do Tabuleiro. Porque a do Pois é. Tabuleiro e do Então, Benedito já assim, ficaram duas lá em cima. Isso desafogou o HGE, porque é pronto atendimento. Muito. E a gente está na pois esperança é. do Metropolitano virar hospital normal para já desafogar um pouco mais. E com certeza vai. E vai ser inaugurado mais 3 UPA. Então a gente vai ter a parte de pronto atendimento, dessa parte de cirurgia, essas coisas, eu acredito que vai ser muito mais organizada pela questão da quantidade de leitos que o governo do estado ofertou. Mas o que a gente precisa desafogar é a parte de consultas e exames. Isso aí é que ainda é o grande problema da saúde do Maceió. Eu, como sou irmão de criança especial, né, meu irmão tem síndrome de Down e autismo, eu vejo muita dificuldade de criação, principalmente para pessoas que não têm tantas condições. Então, assim, eu acho que era interessante ver projetos, enfim, de incentivo ao desenvolvimento de crianças assim, a inclusão. Pronto, a inclusão. Até que tem políticas públicas para atender essas pessoas, mas são muito pouco divulgadas. Então, acho que às vezes eu acho que pode ser que não seja nem criação de políticas, mas sim de propagação, que o pessoal tenha conhecimento de que existem algumas políticas públicas para auxílio dessas crianças, dessas famílias, porque quando você tem uma criança especial dentro de casa, a gente não fala só da criança, a gente fala da família, do pai, de uma mãe que não pode trabalhar, do custo dentro de casa, que é muito mais elevado. Às vezes, eu digo porque chegou num ponto que meu irmão, não existe mais escolas que acompanhem o ritmo dele, entendeu? Então, a gente já vai para um lugar que, assim, não é escola, entre aspas, mas, assim, um centro de terapias, porque, enfim, eu acho que é interessante que a gente possa unir todo mundo, entendeu? Buscar essa inclusão, buscar propostas para isso, acho interessante. Isso é muito interessante mesmo. O que acontece muito também é o seguinte, no caso do seu irmão, você já está vendo a dificuldade. E aí, realmente, tem que ter o órgão facilitador para poder dar as possibilidades nesses casos. Mas o que precisa mais, como você falou aí, é dar mais transparência e comunicação a certas instituições que já têm convênio hoje com o Estado de Alagoas, com o município de Maceió, Isso. que recebe muita verba para acomodar e para poder tratar. Com certeza. Eles, né? Isso é verdade. Agora, o que é que precisa ser feito? Uma parte da comunicação da própria saúde voltada para isso, para poder comunicar aos pais que existe isso, que tem convênio, que tem dinheiro sendo ofertado para poder ter condições. Então, essa questão aí é muito mais de comunicação e pontuar alguns casos específicos, como o caso do seu irmão, e ver uma forma de realmente de contemplar. Mas isso tudo se consegue buscando essa parte de publicidade e transparência. Perguntem, questionem, sugiram e aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de ter um político, né? Uma pessoa que vai representar vocês, querendo ouvir vocês. Certo? Então, pensem em projetos de políticas públicas, mas pensem também em ações bacanas para a campanha. Então, convite para que vocês venham participar também da campanha. Propor como fazer para a gente ser mais transparente, como fazer para a gente acessar mais pessoas, como fazer para trazer mais jovens. O que vocês gostariam de um político? Vocês queriam votar em alguém? Com quais qualidades? Com quais propostas? Eu queria encerrar agradecendo a todos vocês. Obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, pelo debate, pela discussão. Foi muito bom. E já queria, desde já, convidar que para a semana terá a outra Arena de FEFA com outro assunto que nós iremos abordar.